Nessa manhã, glória a Jesus. Deus, Criador dos céus e da terra, aqui se encontram reunidas todas as pessoas a quem o Senhor desejou que estivessem presentes nessa reunião, nesse culto público nessa manhã. E nós agradecemos ao Senhor por nos reunirmos aqui. Agradecemos ao Senhor pelo cuidado que o Senhor tem com nós dia após dia. E muitas vezes passa despercebido, que nós muitas vezes não percebemos a correria dos nossos dias, dos nossos afazeres, nem percebemos que o Senhor está ali. E está ali não somente como alguém que está nos assistindo, mas está ali como alguém que está realmente cuidando e fazendo de tudo para que nós permaneçamos bem, permaneçamos estáveis e para que nós não sejamos tragados pelas tempestades dessa vida. E o Senhor assim nos concede graça. Estamos aqui nessa manhã porque o Senhor assim tem cuidado de nós, não somente a nós, mas a muitos e muitos outros irmãos que nesse momento também se reúnem em suas comunidades para cultuarem ao Senhor. Nós pedimos que assim seja, que o Senhor seja cultuado, louvado, não somente na reunião pública, mas também na vida de cada um dos seus eleitos, dos seus amados, a quem o Senhor escolheu para lhe servir particularmente, pessoalmente. Assim seja, nós pedimos que o Senhor ilumine as nossas famílias, que o Senhor esteja presente nesse culto, que o Senhor seja aquele que recebe mais fala através dos seus louvores, através da sua palavra, e que tudo isso ocorra com o louvor da sua glória, que seja feito em nós aquilo que o Senhor deseja que aconteça. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Vamos entoar hoje de número 192. Glória a Deus. Hino 192, a harpa, se alguém quiser usar uma harpa, tem uma. Hino 192 é a nossa harpa. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus. Pendurado lá na cruz do Calvário, os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos.
Louvado seja o sangue do Cordeiro. Vamos entoar mais um louvor? Glória a Deus, glória a Deus. Coisa linda, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. 305 da nossa harpa. Amém, Jesus. Louvado seja o sangue do Cordeiro, Pai. E no 305 da harpa O cristã. sangue é o poder que é em Jesus. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelo céu, cantando vamos combater. Ouve o pecado e seu poder.
Nós não estamos aqui louvando e nos reunindo em nome de nenhuma outra autoridade que falha e que é mortal. Mas nós temos o privilégio de estarmos aqui diante da maior autoridade do universo, de estar louvando a maior autoridade do universo e de estarmos dando graças àquele que é maior do que tudo e do que todos, porque a tudo e a todos formou e criou. Nós agradecemos pela dádiva que o Senhor está nos concedendo, que não somente nos concede nesta casa, mas o Senhor nos concede da nossa vida, de nos chamar para uma vida que o Senhor Jesus, glória a teu nome, Senhor, para um viver em que o Senhor seja operante, vivo e evidenciado. E assim nós pedimos que através da vida de todos os teus filhos o Senhor seja glorificado, seja evidenciado, que o Senhor seja visto e a ti seja rendida toda a glória, todo o louvor. Nós pedimos que nesse momento o Senhor abra os nossos corações e mentes, que o Senhor introduza no nosso coração a sua palavra que será ministrada nesse momento. O pastor que já está nas suas mãos, que já está abençoado, que o Senhor guarde nesse momento, que o Senhor guie através dessa palavra que será ministrada e ela tenha todo proveito, qual o Senhor mesmo intenciona a todos aqueles que a ouvirem nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, eu agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos mais um domingo para a honra e a glória do Senhor nosso Deus. Louvando ao Senhor, cultuando. A paz do Senhor Jesus a você que nos assiste por essa live. Eu peço que você continue na live em nome de Jesus. Compartilhe essa live para mais pessoas serem abençoadas com a palavra de Deus, mais vidas serem alcançadas em nome de Jesus. Nos sigam aí pelo nosso canal, que sempre vai ter conteúdo de paz, conteúdo de vida, conteúdo de edificação, de bênção para teu lar, para tua família, para todos nós, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, porque o Senhor Jesus Cristo ele é a fonte de águas vivas. Ele é tudo de bom que nós precisamos, amém? Amém. Vamos dar continuidade à exposição do Evangelho de João. João capítulo 5, a partir do versículo de número 39, amém? Amém, glória a Deus. Você aí de casa também, abra sua Bíblia do Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do versículo de número 39. O nosso Deus onipresente, onipotente, onisciente está no nosso meio. Louva a Deus pela vida do nosso irmão Cláudio, que está aqui louvando a Senhor conosco, adorando. Mais a fundo aí, varão. Glória a Que Deus. está abençoado do Senhor. Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus que está em nosso meio, amém? Amém, glória a Deus. João capítulo 5, a partir do versículo de número 39, Jesus disse àquelas pessoas: vocês estudam as Escrituras Sagradas, porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. Mas vocês não querem vir para mim, a fim de ter vida. Eu não procuro ser elogiado pelas pessoas. Quanto a vocês, eu os conheço e sei que não amam a Deus com sinceridade. Eu vim com a autoridade do meu Pai, e vocês não me recebem. Quando alguém vem com a sua própria autoridade, esse vocês recebem. Como é que vocês podem crer se aceitam ser elogiados pelos outros e não tentam conseguir os elogios que somente o único Deus pode dar? Não pensem que sou eu que vou acusá-los diante do Pai. Quem vai acusá-los é Moisés, que é aquele em quem vocês confiam. Se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam também em mim, mas ele escreveu a meu respeito. Mas se vocês não acreditam no que ele escreveu, como vão acreditar no que eu digo? Amém? Amém. Glória ao Senhor nosso Deus. Queridos, Jesus é a vida que emana da palavra. Jesus é a vida. Observe que nesse pequeno texto ele vai dizer: antes as pessoas liam e interpretavam que Jesus estava mandando
as pessoas examinarem as Escrituras. Examinem as Escrituras, mas não. Jesus não está ordenando nós examinarmos as Escrituras. Jesus está dizendo que aquelas pessoas, aqueles fariseus, aqueles saduceus, aqueles religiosos que estavam em volta dele, eram líderes religiosos, eram crentes da época, e eles examinavam. Jesus está afirmando que eles faziam esse trabalho de examinar as Escrituras. Vocês examinam as Escrituras, vocês têm o hábito de examinar as Escrituras. É mais do que apenas ler. Vocês examinam as Escrituras, vocês vasculham as Escrituras, vocês são experts nas Escrituras, vocês são especialistas nas Escrituras. E isso porque vocês acreditam, é o que Jesus continua afirmando, vocês pensam que vão encontrar nas Escrituras a vida eterna. Então eles tinham um alvo examinando as Escrituras. Nós vemos no sermão anterior que o nosso alvo por Jesus, a nossa busca por Jesus deve estar baseada exatamente na ressurreição e na vida eterna que Ele vai nos proporcionar. Não devemos buscar Jesus primeiramente para coisas terrenas. Não, as coisas terrenas, podemos buscar Jesus por uma cura divina? Podemos e devemos, Ele é o médico dos médicos. Podemos buscar Jesus para uma porta aberta, para uma bênção? Sim, podemos e devemos, Ele é o dono da prata e do ouro. Ele é quem provê para nós, Ele é quem nos sustenta. O Yahvé Jireh, o Deus provedor. Mas em primeiro lugar buscai o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, nós buscamos a Jesus porque queremos ser transformados naquele dia, quando Ele voltar, se estivermos vivos até lá. Se não, queremos ser ressuscitados naquele dia, quando Ele voltar, para a vida eterna. Porque, é como diz Paulo, se eu só espero Jesus para este plano, para essa era, eu sou um dos mais miseráveis seres humanos que existem. Por quê? Quando acordar, vai acordar uma eternidade de sofrimento. De que adianta ter tanto benefício na terra se vai ter uma eternidade de sofrimento? Então é das pessoas mais miseráveis que existe. Então não vale a pena trocar, tem que ser justamente o contrário, aquele raciocínio. As aflições desse tempo não se comparam com a glória que há de se revelar na eternidade. Porque aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então os caras, eles estavam buscando as Escrituras, lendo a Bíblia, o Antigo Testamento, a Lei de Moisés, os Salmos, os profetas. Quando Jesus fala das Escrituras aqui, não era o Novo Testamento, obviamente, era o Antigo Testamento que eles estavam examinando. E nisso, eles estavam com um bom propósito, que era, eles acreditavam que tinha nelas a vida eterna. E realmente é a Bíblia que nos revela sobre a salvação. Deus, Ele se revela para nós de duas maneiras. O Pai, nosso Pai Criador, Deus Pai Altíssimo, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele se revela para nós, tem duas revelações de Deus para nós. Uma é na natureza, essa chuva que está caindo aqui hoje na nossa cidade, esse tempinho que não está nem quente nem frio, essa força de Deus que se revela através da natureza. Acabou o inverno, iniciou-se a primavera, que está caminhando para o verão. Quem faz isso todo ano? Como nosso professor e irmão Mateus pregou ontem, essa força que move o mundo, essa força, é óbvio que tem o Deus Todo-Poderoso por trás disso tudo. Existe essa força suprema que rege toda essa complexidade que é o universo, o próprio corpo de cada ser humano, para existir, para se mover, para funcionamento de todos os órgãos, simultaneamente. Então é necessário o poder de Deus, a graça de Deus. Então na própria natureza nos é revelado a divindade. Aleluia. É por isso que Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer que o ser humano ele se torna indesculpável, porque Deus já se revela para nós na natureza. O Deus invisível se revela nas coisas criadas.
Por isso ele não pode ser representado por um objeto, por uma imagem de escultura, porque ninguém consegue ver Deus, mas ele existe. Então ele não pode ser representado por coisas que ele mesmo criou. Ninguém pode pegar um pedaço de ouro e transformar em imagem e dizer, esse aqui é Deus, ou barro, ou pedra, ou gesso, porque Deus ele não pode ser representado por nenhuma imagem de escultura, porque ele criou todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Ele criou. Então, na criação ele revela o seu poder. É aquele mar que não para de bater suas ondas, levantar e bater na praia. Esse sol que se ergue e se põe. Na verdade, a terra que gira, segundo a ciência, mais da nossa perspectiva ocular terrena nossa, a gente vê o sol, tanto que se chama pôr do sol e não girada da terra, para a esquerda nem para a direita. Então é nascer do sol e pôr do sol, é lua cheia, lua minguante, as 4 fases da lua. Essas coisas todas revelam o poder do nosso Deus. Mas a segunda revelação e a única revelação que encontramos sobre a salvação, sobre Jesus Cristo, Filho de Deus, sobre o Espírito Santo que nos transforma, a gente só vai encontrar na Bíblia Sagrada. A gente não encontra na natureza Deus falando sobre salvação. A gente não tem como compreender pela revelação da natureza que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Não tem como a natureza nos transmitir isso. A revelação da natureza nos transmite a onipotência, onipresença e onisciência de Deus, a existência dele. Mas o plano de salvação só é revelado para a humanidade por meio da Bíblia Sagrada, por meio da Escritura. Quando Deus começa lá no Éden a falar já com Adão, depois da queda, com Eva, e ele já vai dizer para aquele primeiro casal, vai dizer na verdade para a serpente, que da semente da mulher nasceria o varão que ia esmagar a cabeça da serpente. Ali começa a mensagem do Evangelho, a boa notícia do Evangelho, e é na Bíblia que nós encontramos. A gente não encontra isso na natureza, não tem uma árvore com as formas para a gente entender que iria nascer um varão que esmagaria a cabeça. Está na Bíblia. Então quando Jesus diz, vocês procuram, Jesus dá um like para eles, vocês estão examinando a Escritura, correto? É um trabalho bem feito que vocês estão fazendo. Vocês acreditam que nela tem a vida eterna, também está correto. Agora, o que é paradoxo é que eu estou aqui e vocês não estão querendo vir a mim para receberem a vida que vocês estão buscando na palavra. Jesus é a vida que emana dessa palavra. Jesus é a própria palavra encarnada. Tudo começou no capítulo 5, como eu disse em alguns sermões anteriores, e o nosso professor irmão Matheus também, foi por causa da cama que o camarada carregou no sábado. Jesus curou aquele homem que estava paralítico no tanque de Betesda, mandou ele carregar a cama, e aí eles começaram a odiar Jesus e a perseguir Jesus por causa desse milagre, porque diziam que Jesus quebrantava o sábado. E nós já explicamos aqui que tudo isso começou lá no deserto. Abraão não matava Isaac porque ele não guardava o sábado. Isaac não matava Jacó porque não guardava o sábado, nem batia no menino porque não guardava o sábado. Não existia isso. Isso começa lá no deserto com Moisés, viu? Depois de Jacó, depois de Abraão, depois de todo mundo. Começa lá no deserto quando um rapaz sai para catar graveto no dia de sábado. E ele não podia fazer isso porque Deus já tinha dado os 10 mandamentos. E um dos 10 mandamentos está escrito: guardarás o dia do sábado para o santificar. Não farás nenhum trabalho nesse dia. Deus já tinha dado maná para eles preparar o dobro na sexta-feira e não fazer nada no sábado. Até o maná não caía no sábado para as pessoas não colherem. Deus estava ensinando. O camarada desobedece a Deus, como nós explicamos, e aquele era um contexto. É isso que Jesus está dizendo. Aquele era um contexto. A partir dali, os judeus começam a aplicar a todo e qualquer contexto. E aquele contexto daquele rapaz em desobediência, podendo ficar parado, podendo ficar quieto, mas escolhendo deliberadamente pecar contra Deus, escolhendo desobedecer a Deus, afrontar a Deus, em uma forma de afronta a Deus, ele sai para catar os gravetos. Então,
tem uma diferença do que o camarada fez no deserto para o que Jesus e esse camarada paralítico fez, né? A intenção do rapaz lá e a intenção de Jesus e do camarada que era deficiente cá. Tem diferença, tem uma diferença gritante e grotesca. E é sobre isso que Jesus está falando. Por isso a palavra, ela é viva. Por isso Jesus está dizendo, vocês pensam que vão achar nela vida eterna, mas não vêm até mim para receber vida. Por que vida? Porque não é algo morto, não é algo engessado, não é algo paralisado. É aquela fórmula que fica ali, nunca vai mudar. Não, você precisa entender o contexto para que a palavra de Deus seja aplicada. Precisamos entender cada contexto para onde a palavra de Deus ela deve ser aplicada. Glória a Deus. Senão a gente vai se perder completamente. Se não termos esse espírito de vida que é Jesus Cristo, Aleluia. o espírito da palavra. Aleluia. Esses homens examinavam a palavra, mas não tinham o espírito que manda, que comanda, que governa a palavra. Nós estávamos observando aqui esse espírito de vida que encontramos na palavra. A gente vê Deus ordenando a Abraão sair da terra, daquela terra de Padã Arã, sair do meio da casa do pai dele, sair daquela terra, daquela parentela, e ir para uma terra onde Deus vai mostrar para ele. A gente vê Isaac caminhando por lá, enquanto Abraão acordava de manhã para orar. Isaac ora no final da tarde, modos diferentes de buscar a Deus, mas é o mesmo buscar a Deus, e vem mudando. Quando a gente olha para Jacó, porque teve que fugir do irmão, foi para a terra de Labão, Deus faz o contrário do que fez com Abraão, manda Jacó voltar para a terra do pai dele, que era Isaac. Então, quando Deus manda Abraão sair da terra do pai dele, Deus manda Jacó voltar para a terra do pai dele. Então observe que a palavra de Deus ela não fica engessada. Ela muda, não que ela muda, ela não muda. O que acontece é a forma de Deus agir, a maneira de Deus agir. Agora, se Jacó guarda aquilo que Deus falou com Abraão, ele não tinha voltado para a terra do pai dele, ele tinha se bandeado para outro. Não, porque Deus falou com o meu pai Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela, que eu vou lhe abençoar. E tinha saído, não tinha ido nem para Canaã, tinha saído de Padã Arã e para outro canto. A maneira como Deus fala e como Deus age, porque é Ele quem manda. Então precisamos entender isso. A mesma coisa é, Jacó se casou com duas mulheres, nós vimos ontem aqui na aula. Casou com Raquel e Léa. E teve as duas concubinas, que foi Bila e Zilpa. 4 mulheres para todos os filhos. Para produzir 2 filhos. Jacó se casou com elas. 12 filhos. O que acontece? Hoje é aceitável esse tipo de casamento na igreja de Jesus Cristo? Hoje um crente em Jesus pode se casar com Raquel e Léa? Hoje um crente em Jesus pode? Jacó está no céu. Fato. Mesmo tendo se casado com Raquel e Léa, mesmo tendo 2 concubinas, ele hoje está no céu, porque Jesus mesmo garante isso quando ele diz: vocês vão ver, falando para esses povos assim religiosos da época, muitos virão do ocidente e do oriente, vão se assentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Ele está lá, sentadinho na mesa. Ele vai se sentar na mesa da grande ceia do Senhor naquele dia. Está garantido o lugar dele lá, está descansando no Senhor. É um dos que vão ressuscitar. Mas hoje, 2025, algum crente em Jesus também pode falar: vou copiar Jacó. Está na Bíblia. Está na Bíblia ou não está? Jacó casou com Raquel e Léa. Vou casar também com Júlia e Giovana. Vou me casar com Leia e Débora. Não pode. Hoje não pode. Então, se ficarmos engessados, paralisados, não estamos cumprindo a vontade de Deus. A vida que Jesus transmite é exatamente isso, o significado correto, que interpreta o seu contexto conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus é imutável, o contexto humano muda. Então o seu contexto é interpretado conforme a palavra de Deus. Então é preciso ser aplicado em cada contexto. E desse contexto não valia aquele lá no deserto. Eles estavam, é o contrário, com falta de amor. O cara estava lá por 38 anos
e ninguém tinha coragem de jogar aquele homem no tanque. Se curava ou não curava, não importa. O que importa é o egoísmo de todo mundo pulando na frente do cara. E Jesus chega e muda aquela situação de 38 anos, antes de Jesus nascer, porque Jesus cuidava aqui, tem mais ou menos entre 30 e 33 anos, foi o ministério dele 3 anos, quando ele começa foi com 30. Então antes de Jesus nascer, o cara já estava lá. Antes de Jesus nascer, o cara já estava lá, à beira desse tanque, buscando esse movimento das águas. E Jesus entra ali um dia e faz um milagre. Isso é bom. Deveria ser aplaudido, louvado, porque ele não fez isso para a glória dele, fez para a glória de Deus. Ninguém consegue fazer isso senão Deus. Mas ao contrário, está sendo julgado. E Jesus fala: vocês não querem vir a mim para ter vida. Que vida é essa? É exatamente esse Espírito Santo que te leva a interpretar. Quem tinha esse entendimento? Gamaliel. Observe Gamaliel, a postura dele lá em Atos dos Apóstolos. Queridos, vamos observar se esses apóstolos aí procedem de Deus, se é um movimento de Deus, vocês estão lutando contra Deus. Cuidado. Esse é o espírito da palavra. Você precisa entender a vontade de Deus. Você, tudo bem, você guarda no seu coração, mas você observa e percebe o que Deus está fazendo naquele momento. Eliel sempre gosta de dizer sobre Davi: um homem segundo o meu coração. Naquele contexto. É óbvio que Davi tinha N coisas que não condizia, nem com Samuel. Entre Samuel e Davi, Samuel era exímio, homem de Deus, um cara que seguia a risca a lei de Deus. Davi era pela graça, literalmente, mas era um homem segundo o coração de Deus para aquele contexto de Israel na época. Não quer dizer que Davi era perfeito. Quando Deus diz: achei um homem segundo o meu coração, quer dizer que achou um cara perfeito igual ele, porque o coração dele é perfeito. Não, um homem conforme o coração dele queria naquele momento, para aquela situação, para levar Israel aonde levou. Encontrei Davi, um homem segundo o meu coração. Então, essa é a graça de Deus. E eles não entendiam isso, estavam na caducidade da lei. Não devemos louvar a ignorância, como eu postei aquele vídeo aqui. Jesus não está criticando eles por terem conhecimento e sabedoria das Escrituras. Jesus está dizendo apenas que eles estavam engessados nas tábuas da morte, como diz Paulo. Eles não estavam conseguindo perceber que o Espírito Santo ele é livre e que ele estava fazendo algo novo, como já havia profetizado no profeta Jeremias: eis que vou fazer algo novo no meio de vós. Eles não tinham percebido isso. E Jesus vai explicar o motivo por que eles estavam desse jeito. Porque eles estavam buscando agradar homens. Eles não estavam buscando fazer a vontade de Deus. Eles estavam buscando receber elogio uns dos outros. Eles estavam buscando a glória uns dos outros. Uns elogiarem os outros. E nenhum deles estavam preocupados sobre o elogio de Deus, sobre a aprovação de Deus. Como eu já citei aqui em outro exemplo, o rei Ezequias, ele ora a Deus pela lei de Moisés. Quem estava impuro não podia celebrar a Páscoa do Senhor, mas Ezequias ele intercede, ele ora, ele tem compaixão no coração, ele pede a Deus por misericórdia que permita aqueles que não se prepararam, porque era um contexto difícil, saíram da terra de Israel, que estava sendo uma perseguição, porque Jeroboão havia levantado os bezerros de ouro lá. Então, lá em Betel, e estava proibido o povo de vir a Jerusalém adorar. Muitos saem de lá com o risco de não poder mais voltar, ou se voltarem serem mortos. E agora Ezequias chama todo Israel e reúne Jerusalém para adorar o Senhor. Depois de anos de um esfriamento da fé, vem agora um reavivamento. E ele agora vai ficar na caducidade da lei, dizendo: não, está proibido, vocês que não se prepararam, está fora da Páscoa, fica aí olhando a gente participar. Não, ele ora: Deus, por favor, esse povo está num contexto difícil, duro,
complicado, por favor, Senhor, tem piedade dos teus filhos, ajuda-nos. Eu sei que não pode, está escrito na lei que não pode, mas Senhor, tem de misericórdia, permita esse povo participar. E diz a Bíblia que Deus permitiu, e não foi celebrada uma Páscoa tão grande como nos dias dele. Nem Salomão conseguiu fazer uma Páscoa tão maravilhosa como foi essa que o rei Ezequias celebrou por Israel. Por quê? Com a graça de Deus, porque a graça de Deus ela é assim, ela age, a fé que opera por amor. É isso que Jesus estava esperando deles, que eles não observassem que o cara está carregando uma cama no dia do sábado, mas todo um contexto. Jesus está livrando aquele homem do sofrimento de 38 anos. Isso não pesou na balança deles. Esse é o problema. Esse é o problema. O que é mais pecaminoso é um ser humano jogado como se fosse um lixo ali 38 anos, ou ele carregar uma cama no dia de sábado. Isso é mais complicado para eles do que um ser humano ali desprezado por 38 anos, ignorado. Quer dizer, carregar uma cama não era sinal de rebeldia, era o cara que estava 38 anos ali sem poder fazer nada. Então, isso não pesou para eles. Por isso Jesus diz: vocês não têm o amor de Deus em vocês. Olha aqui quando Jesus diz: como é que vocês podem aceitar? Eu vim com a autoridade do meu Pai, vocês não me recebem. Como que vocês podem aceitar? Somente o único Deus. Não pensem que eu vou acusar diante de Moisés. Onde é que fala que não tem um amor? Foi Deus que falou ontem, não foi? No 37? Nesse primeiro capítulo. Nesse capítulo teu. Não. Tem uma parte aqui que Jesus fala que eles não têm o amor de Deus neles. Mas eu tenho testemunho. Vocês não podem me ouvir porque o amor de Deus não está em vocês. Aqui. As palavras, versículo 38. As palavras dele não estão no coração de vocês porque vocês não creem naquele que ele enviou. Mas tem um momento que Jesus fala que eles não criam porque o amor de Deus não estava neles. Então, veja bem, para a gente fechar, Jesus vai dizer que o próprio Moisés, que eles usavam como desculpa para matar o povo, para apedrejar e para perseguir Jesus, eles estavam usando Moisés. Aquele caso do deserto que Moisés executou aquele jovem que saiu para catar graveto. Então Jesus agora vai falar: vocês estão me acusando usando Moisés, e agora eu não vou acusar vocês, eu vou deixar que o próprio Moisés acuse vocês, porque Moisés profetizou de mim. E essa profecia está em Deuteronômio 18, a partir do versículo 15, quando Moisés profetiza acerca de Jesus Cristo. Deuteronômio capítulo 18, a partir do versículo 15. Aleluia. Glória a Deus. Para a gente fechar. Louvado seja o Rei Jesus. Do meio de vocês, Deus escolherá para vocês um profeta, que será parecido comigo, e vocês vão lhe obedecer. Lembrem que naquele dia, em que estavam reunidos ao pé do Monte Sinai, vocês ouviram ao Senhor assim. Vocês oraram ao Senhor assim: ó Deus, não nos obrigue a ouvir de novo a tua voz, nem a ver a tua outra vez essa grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: esse pedido é justo. Do meio deles escolherei para eles um profeta, que será parecido com você. Darei a esse profeta a minha mensagem, e ele dirá ao povo tudo o que eu ordenar. Eu castigarei quem não obedecer a ordens que esse profeta der em meu nome. Ou seja, eles diziam que Moisés apedrejou o camarada, e a justificativa era o decálogo que Deus deu no Monte Horebe, que Moisés cita aqui. E Moisés está dizendo: vai surgir um profeta no meio de vocês, a ele vocês devem obedecer. Que no dito dia que Deus deu os 10 mandamentos, Deus prometeu: esse profeta, que é Jesus, ele vai ter a minha mensagem. Ou seja, que a verdadeira interpretação dos 10 mandamentos é Jesus quem dá. Ele é esse profeta, portador dessa mensagem. E o próprio Moisés escreveu, Deus dizendo: eu vou castigar quem não ouvir ele.
E Jesus está dizendo, eu sou esse profeta prometido. E vocês não estão me ouvindo, vocês estão preferindo continuar igual aquele povo lá. Ah, fala o Senhor através desse profeta, lá, mas não quis ouvir a voz de Deus. Não ouviu lá no monte e não ouviu através do profeta que é Jesus. Eles mesmo pediu por esse profeta, mas não ouviu. Veio para os seus e os seus não o receberam. Então, queridos, o que fica para nós? Nós devemos entender, e nós vamos entender esse contexto mais para frente, quando Jesus fala que ele é a água da vida. Nós não vamos chegar lá. E a verdade é, precisamos entender a palavra de Deus como ela é, mas precisamos entender que ela é viva. Precisamos saber que é por meio de oração, meditação e muita oração que Deus nos traz em cada contexto para a gente interpretar e aplicar a palavra de Deus ela ao nosso contexto do dia a dia, que a gente não pode pegar e sermos rígidos, sermos ortodoxos, de uma ortodoxia morta. Devemos sim sermos fiéis à palavra de Deus, mas entendendo que o Espírito Santo que é vida, ele age em nosso meio. E às vezes, como eu disse, não muda a ordem de Deus. Se por um acaso, em algum momento, o Espírito Santo queira que a gente inicie um culto pregando e depois cante. A pessoa que é engessada, ela acha que isso muda, que o culto deve começar com louvor, depois que prega. Isso é apenas uma organização que a gente faz por fazer. Não necessariamente é uma ordenança de Deus. A gente poderia só pregar e sair. A gente poderia pregar e depois cantar. A gente poderia pregar e cantar no meio da pregação. Isso não muda. Isso vai depender do modo como você gosta de fazer, do modo como você gosta de celebrar o Senhor. Isso não interfere. O importante é você manter a sua fidelidade. Amém? Amém. Então que possamos ser fiéis ao Senhor e termos cuidado para não morrermos igual a igreja de Éfeso do Apocalipse. Perderam aquele fervor, porque é Jesus quem dá isso para nós. No dia a dia, na vivência. Jesus nos chama para viver. Quando ele diz, eu sou a vida que emana pela palavra. A palavra ela é viva. Você deve viver. Glória a Deus. O que Jesus fala com você, o que Jesus aplica a você diariamente. Meditação diária, busca diária e vivência diária. Viver diariamente na palavra de Deus. Às vezes não, sempre. Quando nós falhamos, é nisso que nós falhamos. É não nos atentar que diariamente estamos em uma luta diária contra o mundo, contra o pecado e contra o diabo. Estamos em uma luta diária. Estamos em uma caminhada viva. Estamos vivendo o Evangelho. Estamos, não é só domingo aqui, é segunda manhã, é terça-feira, é quarta-feira, é quinta-feira, sexta, sábado, domingo de novo. Enquanto o crente não entende isso, ele está perdendo. Ele está perdendo, ele está apanhando, ele está caindo no laço. Esses aqui caíram no laço, porque eles não entenderam, não perceberam isso. E Jesus está falando, venham a mim, para que vocês tenham vida. E o que é a vida? É viver isso diariamente. Viver. Amém? Fica de pé nesse momento. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Precisamos vir a Jesus todos os dias. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Jesus é o caminho. Aleluia. Para a gente andar todo dia. Viver. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Nesse momento, há dias que Jesus vai curar e mandar ele levantar a cama e carregar. Tem dia que Jesus vai chegar no templo, cuspir no chão, fazer lodo, botar no olho do cego e falar, vai lavar por causa de Siloé. Tem dia que Jesus só vai olhar para Bartimeu e dizer, enxergue. Cada
vida. Ele não é obrigado a fazer a mesma coisa o tempo todo. Ele é obrigado a fazer da mesma maneira o tempo todo. Ele é vida. Ele é vivo. Então, cada dia, como ele achar melhor, ele vai fazer. Cada dia, como ele quiser agir, ele vai agir. E quando nós entendemos que o Espírito é vida, que Jesus é vida, que Deus é vida, que a palavra dele é viva, nós precisamos entender isso, para que a gente também viva. Já que andeis em Espírito, vivei. Já que vivei em Espírito, andei também em Espírito. O Espírito da palavra. Glória a Deus. Examinai as Escrituras. Saibam que não é nelas que tem a vida eterna. É em Jesus que tem a vida eterna. Amém? Amém, Jesus. Vamos agradecer, Senhor, nesse momento. Vamos agradecer. Bondoso Deus, graças damos pela tua palavra. Pai Santo, nós te agradecemos por Jesus Cristo, que é vida. Nós temos vida em Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Jesus, glória a Deus. E a vida que temos em Jesus Cristo, Pai, é vivermos todos os dias para Jesus. Glória a Deus. Fazermos todas as coisas em Jesus Cristo, ó Pai. Nosso trabalho para Jesus Cristo, nosso levantar para Jesus Cristo, tudo nosso dominado por Jesus Cristo. Perdoa-nos, ó bondoso Deus, quando não compreendemos isso, quando fugimos disso. Queira o Senhor, por tua bondade e graça, nos perdoar. Nos dê graça para continuarmos arraigados, vivendo em Jesus Cristo, ó Pai, para que sejamos abençoados por Ti, ó Pai, em Cristo, com todas as sortes de bênçãos espirituais, ó Pai, para que essas bênçãos que temos em Jesus Cristo alcancem os nossos filhos, ó bondoso Deus, para que essas bênçãos que temos em Jesus Cristo alcancem a nossa descendência, alcance, Senhor, ó Deus amado, aos que amamos por tua bondade, por tua graça, por tua grande e infinita misericórdia, Pai. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre nós. Agradecemos a Ti por mais essa oportunidade. Entregamos a Ti, Senhor, o nosso culto. Te agradecemos pela tua palavra. Pedimos a tua bênção conosco. Pedimos que o teu Espírito Santo, Senhor, venha, meu Deus amado, tocar em nossas mentes, em nossos corações, nos guiar, nos conduzir, Senhor, para a honra e a glória do teu nome. Senhor, nos dá, meu Deus, uma boa semana, em paz, em segurança, tranquila, e na tua santíssima presença, Pai, para a glória do teu nome. Pedimos a tua paz conosco, pedimos a tua proteção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Faz assim com sua mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco, seja com todos os nossos irmãos e irmãs espalhados sobre toda a face da terra. E nós dizemos: amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. As palmas do Senhor Jesus. Nosso culto está encerrado.